Porto Alegre completa 250 anos. De tudo, uma boa noite a todo torcedor gremista que está nos assistindo, né? Me sinto muito honrado de estar aqui presente nesse momento, né? Presenciando um novo ciclo desse programa Hora Consular. Se transformou num canal importantíssimo de comunicação para toda a comunidade gremista. Então, me sinto muito honrado, quero dar os parabéns a todos aqueles que participaram e fazem, né, desse programa, esse importante canal de comunicação do nosso Grêmio. Estou aqui, eu sou de Porto Alegre, né, venho de uma família de gremistas, nasci gremista, né, então sempre vivenciei o velho Estádio Olímpico, tive a oportunidade de jogar pelas categorias de base, ainda muito jovem no Grêmio, mas... Olha só, você não sabia, eu. O Grêmio não perdeu um talento, com toda certeza, né? Até os 12 anos de idade eu tive a oportunidade de jogar pelo Grêmio. Legal. E depois disso segui outras atividades. Então me criei no Estádio Olímpico, né? Sou gremista, como todos vocês e todos os nossos torcedores, né, que estão nos assistindo. E lá em 2013 eu tive a oportunidade de me eleger conselheiro, né, do clube, né, iniciando na vida política do clube, e já naquela ocasião recebi o convite para atuar como secretário da mesa do Conselho Deliberativo. Atuei na secretaria da mesa do Conselho Deliberativo de 2013 a 2016. No primeiro semestre de 2017, peguei a gestão do presidente Fábio Koff, sim, né, 2013, 2014, né, e depois o primeiro mandato do presidente Romildo, ainda enquanto secretário da mesa do Conselho Deliberativo, foi inclusive o secretário da Assembleia Geral da primeira eleição do presidente Romildo. Em 2017, eu deixo a função de secretário do Conselho Deliberativo e passo a atuar como secretário do Conselho de Administração do clube, né, quando então recebo o convite em meados de 2017 para me afastar da vida política do clube e passar a atuar como executivo do clube, como CEO do clube. Então já tive a oportunidade de nascer gremista, né, tive a oportunidade de atuar enquanto agente político no clube e dirigente político no clube, né, nos cargos de secretário do Conselho Deliberativo e secretário do Conselho de Administração, e desde 2017 até agora já se vão praticamente 5 anos atuando nessa função de executivo geral e principal do clube. Do que faz um CEO, que é uma expressão em inglês, chama Chief Executive Officer, que nada mais é do que o executivo geral de uma determinada entidade. Então, a minha função é dirigir todas as atividades operacionais e executivas do clube, em todas as suas diferentes áreas, né, passando pelas áreas jurídica, administrativa, financeira, que é a que todos mais falam, né, que tem um impacto maior, a área de marketing, a área de comunicação e o futebol propriamente dito. Quando eu falo em futebol, a gente está falando nos aspectos operacionais, nos aspectos orçamentários, não nos aspectos técnicos e nos aspectos desportivos, mas sim nos aspectos relacionados a todos os processos que envolvem o futebol nas suas diferentes categorias. Então, o papel fundamental de um CEO é gerenciar toda a equipe de executivos do clube, né? Hoje são 6 executivos que reportam diretamente a mim e mais 400 pessoas, cerca de 400 pessoas, 400 profissionais que reportam a esses executivos, que reportam a mim, que circunstancialmente lidero essa equipe. E reporto ao Conselho de Administração, ao presidente do clube, né? E também devo seguir todas as diretrizes que são estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do clube. Bom, a minha atividade como executivo principal do clube é responder por todos os processos, manter a estabilidade econômico-financeira do clube. Essa é uma diretriz extremamente importante que o Conselho de Administração, né, reporta ao CEO. Então eu tenho uma função extremamente importante no sentido de assegurar que todos aqueles compromissos que nós assumimos serão compromissos que serão cumpridos, que o clube vai conseguir manter todos os seus pagamentos em dia, todos os seus compromissos honrados, né? Mas a participação do CEO no futebol do clube, ela é normalmente de validação dos processos orçamentários, de validação dos investimentos sob a
ótica financeira, né, e validação dos processos operacionais da área do futebol. Jamais há ou deve haver o envolvimento no aspecto técnico, né, no aspecto desportivo, no que se refere à minha participação no departamento de futebol. O aspecto técnico, o aspecto desportivo, ele cabe privativamente à vice-presidência de futebol, ao executivo de futebol e aos diretores de futebol que assessoram o vice-presidente quando eles são nomeados para tal função. E no período de 8 de março de 2021 a 23 de maio de 2021, quando nós nos sagramos tetracampeões do Campeonato Gaúcho, eu acumulei essas duas funções. E aí nós definimos naquele momento a contratação do Diego Serri, e aí a partir do dia 1º de junho, na verdade, o Diego assumiu as funções de executivo de futebol e eu sucedida. Claro que ao final do ano, todos nós que fazemos parte da gestão tivemos um insucesso retumbante com o nosso desempenho no Campeonato Brasileiro. Mas especificamente no que se refere a esse período em que eu atuei cumulativamente, né, a pedido do presidente, nessas duas funções, eu concluí, né, com o tetracampeonato gaúcho, exatamente. Que a gente possa, com uma arena absolutamente lotada, né, voltar a comemorar o título do Campeonato Gaúcho. Afinal de contas, faz muito tempo, né, que não se tem o pentacampeonato gaúcho, desde e nós a década de 80, muito próximos de chegar nesse objetivo. A gente tem a compreensão de que o nosso torcedor que vem do interior, que se organiza através dos consulados, principalmente, várias excursões, tem tido uma dificuldade para o estacionamento dos ônibus nos arredores da arena, tem acabado estacionando os ônibus muito longe da arena. Na sexta-feira, né, agora eu tive a oportunidade de conversar com o Montanha e com o Fossati sobre isso, eles me trouxeram essa demanda. Hoje, ao longo do dia, eu já tomei algumas providências no sentido de encaminhar esse tema com a Estapar, né, que é quem administra os estacionamentos, para verificar a possibilidade da gente já a partir do próximo jogo, deste sábado, a gente ter uma área privativa, né, que seja assegurada a um certo número, claro que a gente não vai conseguir atender a todos os ônibus que vêm do interior, para trazer um pouco mais de conforto para esse torcedor que vem de longe, né, que viaja muitos quilômetros para acompanhar o clube. Um ponto que a gente dificilmente consegue equacionar, né, e que já foi objeto no passado de um fato que também ensejou uma dificuldade maior para essa situação, é a questão das churrasqueiras, né, para esse pessoal. No estacionamento P2 nós tivemos um episódio há alguns anos atrás de uma explosão que inclusive afetou vários carros por conta de um churrasco que estava sendo feito lá atrás, e esse também foi um dos motivos que criou uma certa restrição para os estacionamentos. Claro que a gente conseguindo viabilizar essa situação com a Estapar, a gente vai ter algumas regras que precisarão ser observadas e cumpridas para trazer um conforto de um determinado lado, mesmo que imponha algumas certas limitações por outro lado. Mas pode ter certeza, os nossos cônsules que vem de longe, o nosso torcedor que viaja bastante, que a gente está trabalhando e já quer ter novidades amanhã ou quarta-feira para esse nosso próximo jogo desse sábado, essa final do campeonato. E o pessoal... Né, em jogos grandes é natural que a gente tenha que abrir com 3 horas de antecedência foi aberto para que a gente possa ter um conforto maior. Eu não vou conseguir responder objetivamente o porquê isso aconteceu, mas vou utilizar isso como um alerta para já organizar com a Arena para que isso não se repita nesse final de semana, até porque o jogo deve ter um público razoavelmente maior até do maior que teve no Grenal. Então é importante o pessoal ter um conforto maior para entrar no estádio. Agora tem um detalhe importante de esclarecer, tem uma estatística da Arena desde a sua inauguração até hoje, que independentemente do público, se a gente tem 10 mil pessoas, se a gente tem 20 mil pessoas, 30 mil ou 50 mil pessoas, 50% do público entra nos últimos 30 minutos. Verdade. Então o que acontece? Se a gente tem um jogo de 50 mil pessoas, que é o que a gente projeta ter no final de semana, e a gente vai ter 25 mil pessoas entrando nos últimos 30 minutos, com toda certeza a gente vai ter
alguma dificuldade, como notoriamente em jogos grandes a gente tem nos portões da arena. Acaba acumulando esse pessoal, né? Pode ter uma dificuldade de operação? Pode. Pode ter um equívoco de operação? Pode. Mas também é absolutamente inviável que se consiga dar vazão a 25 mil pessoas num espaço de tempo tão curto. Então, assim, também fica uma recomendação para o torcedor que ele procure antecipar um pouquinho, né, a sua entrada ao estádio, que vai ser mais confortável para esse torcedor, né, e isso vai colaborar com a operação como um todo e para o conforto de cada um dos torcedores. Verdade, para falar um pouco de como a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos e da importância do trabalho, da forma como foi realizado nos últimos anos, né? Eu posso falar especificamente desde 2017, que foi o período em que eu assumi. Nós vivíamos naquele momento uma dificuldade econômico-financeira bastante importante, uma limitação de investimentos, né? Uma limitação de gastos internos por conta da ausência financeira. E tão logo eu assumi a minha função, uma das diretrizes principais passadas pelo presidente e pelo Conselho de Administração foi buscar incessantemente a estabilidade econômico-financeira do clube, de modo a que a gente mantenha sempre 100% dos compromissos com os nossos atletas e os pagamentos de impostos e fornecedores em dia. Então esse é um trabalho extremamente árduo e que muitas vezes eu tenho que me policiar, porque tem o meu lado torcedor e tem o meu lado gestor. Claro. Eu tenho que cuidar para, por vezes, não deixar falar mais alto o meu lado torcedor, né, e a gente permitir que seja feito um tipo de investimento que vai ali na frente trazer uma incapacidade de pagamento, né? Mas de lá para cá a gente vem tendo resultados consistentes que asseguram a estabilidade do clube. A gente jamais perseguiu ou persegue como objetivo o superávit. O superávit, na verdade, ele é uma consequência de uma gestão equilibrada, onde a gente investe aquele recurso que a gente tem condições de investir, né, para que a gente esteja dentro de um contexto de estabilidade. Ao longo dos últimos anos, o Grêmio foi aumentando sistematicamente os seus investimentos no futebol e, mesmo assim, mantendo um grau de estabilidade. Agora, o que a gente pode discutir e, eventualmente, deva discutir é a qualidade ou a assertividade que a gente teve, o quanto a gente acertou nos investimentos que nós realizamos no futebol. Mas jamais a gente pode aceitar, né, uma situação de que a gente não investiu no futebol. Ao contrário, investimos tanto que em 2021, quando nós tivemos um dos 3 maiores insucessos da história do Grêmio, né, e a gente faz parte disso e tem que ter a consciência e a humildade de se colocar dentro desse processo como um dos integrantes desse contexto. Nós tínhamos uma das maiores folhas do futebol nacional e fizemos investimentos bastante importantes no ano de 2021 na aquisição de atletas. 33% da nossa arrecadação total nós deixamos de ter. À medida que a gente tem 33% a menos de entrada de recursos nos nossos cofres, a gente vai ter que fazer toda uma reengenharia nos nossos custos para a gente se reorganizar. Por isso, muitas vezes se fala, o Grêmio não tem capacidade de investimento. Não, o Grêmio cadê o superávit? Olha, o superávit ele é resultado das práticas de gestão que nós tivemos nos últimos anos. O superávit faz com que o Grêmio tenha capacidade de crédito, tenha disponibilidade de crédito. Então nós temos uma capacidade de investimento, mas vamos fazer esses investimentos da forma a mais responsável possível, levando em consideração que a gente tem 33% menos de arrecadação do que nós tínhamos no ano passado. Mas o Grêmio continua estável, o Grêmio nesse fechamento desse primeiro trimestre continua com seus compromissos rigorosamente em dia, né, e assim continuará, né, ao longo do ano, dentro de todo o processo de reestruturação que nós estamos conduzindo junto com toda a equipe de profissionais do clube. Eu acho que uma das questões fundamentais foi o processo de reestruturação que nós fizemos em relação à segregação das áreas de marketing e de comunicação, né? Faz cerca de 30 dias nós criamos esta nova área de comunicação sob a liderança do executivo recém-contratado Paulo Ludwig, né, que já se integrou perfeitamente na equipe, né, parece que já está há bastante tempo trabalhando conosco, e isso faz com que a gente passe a se comunicar diferente com o nosso torcedor.
Então, nos últimos 30 dias, a gente já está estabelecendo um novo momento, um processo de reconexão com o nosso torcedor, né? Haja vista que a gente chegou à conclusão de que a forma como nós estávamos nos comunicando com os nossos torcedores em 2021, ela já não é mais suficiente para manter o engajamento do nosso torcedor, né? E para que a gente possa tê-lo próximo do clube. E nesse ano vai ser fundamental que nós estejamos próximos dos nossos torcedores, para que os torcedores estejam próximos do time, para que a gente crie uma simbiose no sentido de retomar, né, o nosso processo de retorno à elite do futebol profissional. Também na área do marketing a gente está fazendo uma série de ações, a gente deve anunciar alguns novos patrocínios nos próximos dias. A gente está olhando sim para uma série de ações diferentes para estabelecer, primeiro, um processo de reconexão com o torcedor, né, e segundo, trazer novas receitas para o clube, porque elas são fundamentais num ano onde a gente tem uma perda de arrecadação extremamente importante, como aqui eu comentei com vocês agora há pouco. Sim. Eu pessoalmente, Jário, sempre procurei lidar de forma muito natural com as críticas. Afinal de contas, eu atuo num cargo executivo de uma das principais marcas brasileiras, né? e de uma entidade extremamente representativa no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente tem um nível de exposição na nossa atividade nessa magnitude, a gente tem que ter a serenidade de conviver com as críticas de uma forma muito natural. O problema é que, com o advento das redes sociais, a gente tem um aumento muito grande de fake news. Então, hoje, nossa principal preocupação é com aquele volume de fake news que nós temos, que nós passamos dioturnamente combatendo informações que não são verdadeiras e que se tornam pseudo-verdades, né, dentro de um contexto de repetição. Então, uma pessoa lança uma determinada informação, né, e essa informação vai rodando e ela vira uma informação verdadeira. Trazendo aqui um breve exemplo, né, tem um atleta importante no cenário nacional que atuava na Europa e que em dado momento o Grêmio teve interesse em contratar esse jogador e que muitas vezes é dito que não foi aprovado, né, pelo presidente Romildo ou por mim um investimento na contratação desse atleta. Ele acabou indo para um outro grande clube brasileiro, quando na verdade não foi absolutamente nada disso que aconteceu. Nós estávamos prontos para investir no atleta e o atleta optou e disse: eu neste momento agradeço o interesse do Grêmio, mas eu tenho interesse em jogar neste outro grande clube brasileiro, então quero me destinar para lá, não vou abrir negociações, ou não vou continuar as negociações com o Grêmio, porque tenho interesse de jogar nesse outro clube. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que conviver naturalmente com as críticas, não é tão bom, né, para não dizer que é desconfortável, quando a gente tem que conviver com críticas que não são alinhadas com a realidade por esse contexto de fake news. Então, assim, e a gente está exposto a todas as críticas e a gente, de novo, eu volto a dizer, a terceira vez que eu vou repetir isso, nós passamos por um insucesso muito relevante do ponto de vista desportivo. Foi um fracasso relevante e a gente precisa entender, né, que isso afeta mais de 8 milhões de fãs. Né? Então é natural que hajam críticas com relação à nossa capacidade e à nossa competência. Né? Mas muitas vezes essas críticas extrapolam esse contexto e passam a ser ataques pessoais. Aí quando são ataques pessoais e que também ultrapassam muitas vezes as questões até dos limites legais, aí é muito desagradável, que a gente precisa tomar medidas, né, para proteger a honra, para proteger o nosso nome, porque afinal de contas, além de nós estarmos, né, e não falo só por mim, falo por todos aqueles dirigentes do clube, além de nós estarmos executivo ou dirigentes do clube, nós temos uma vida pessoal, nós temos família, nós convivemos numa sociedade, então as pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade para entender o limite das críticas, né? A gente ontem viu o episódio, e eu vi um trechinho bem interessante que aconteceu ontem no Oscar, né? Onde houve lá uma agressão física, onde se diz o seguinte: as pessoas não entendem mais o limite das suas
críticas ou das suas brincadeiras, né? Mas as pessoas continuam tendo limites. Né? Exatamente. E quem agrediu mostrou que ele ultrapassou todos os limites. Então é muito ruim quando a gente do nosso lado, obviamente não vai agredir ninguém, mas precisa tomar medidas, né? Inclusive de caráter judicial, né? Para combater situações que são desagradáveis nesse sentido. Sem dúvida.